Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, eu já fiz um vídeo aqui de quase uma hora, sei lá, foi um vídeo longo, falando sobre vitamina D. Eu esmiucei a vitamina D em todos os aspectos, falando de imunidade, falando de diabetes, falando de obesidade, falando de absolutamente tudo. E eu dei uma pinceladinha lá no final do vídeo, eu comentei um pouco sobre protocolo Coimbra. Porém eu percebo, não só nos comentários do meu YouTube, mas dentro do meu consultório, principalmente dentro do meu consultório, que existe aqui uma dificuldade em entender um pouco o que é o protocolo Coimbra, qual é a visão do Dr. Cícero Coimbra. Então eu vou explicar um pouco mais detalhado isso para vocês hoje. E lembrando que eu não estarei dando dicas de quanta vitamina D usar, não vou prescrever absolutamente nem falar em dose. A gente vai aqui falar sobre a bioquímica que envolve, eu não vou chamar protocolo Coimbra, eu vou dizer assim, a visão Coimbra, tá? Por quê? Vamos lá. Primeiro lugar, quando a gente fala em protocolo Coimbra, o que vem à mente é sempre a doença autoimune, tá? E eu tenho um vídeo falando sobre doença autoimune, é uma série sobre intestino, são 4 vídeos sobre intestino, o último deles eu explico sobre a doença autoimune, porém vale a pena assistir a série inteira para entender alguns princípios básicos da barreira intestinal. Porque assim, a doença autoimune, até que se prove o contrário, ela começa aqui, ó. Quando eu tenho o intestino, isso aqui seria um intestino, tá? Imagina isso aqui como um cano, que seria um intestino. E eu tenho esse intestino todo ele forrado, né, permeado aqui por células, que são chamados enterócitos, né? Isso aqui é um intestino delgado. Se esse intestino for um intestino delgado, isso aqui são enterócitos, né? Se for um intestino grosso, isso aqui são chamadas colonócitos, células colonócitos. O delgado é o intestino que tem a maior relação com a parte imunológica, com o sistema imunológico, principalmente por células que cá estão chamadas de panecéus, ou células de Panê, tá? Por que células de Panê são importantes? Por que são muito estudadas? Porque o sistema imunológico ele é induzido, ele é comandado, ele é estimulado muito por essas células de Panê que estão elas estão no meio dos enterócitos. Então, aqui ó, é como se fosse um enterócito, uma célula de Panê, um enterócito, uma célula de Panê. Ela está no meio, jogada ali, tá? E essas células de Panê, que tem essa propriedade de controle de sistema imunológico, elas são sinalizadas, o que expressa a função delas é um hormônio chamado de vitamina D, né? A gente meio que gagueja aqui na hora de falar hormônio chamado vitamina, né? É um hormônio ou é uma vitamina? É um hormônio, mas que ainda se chama de vitamina D. Hormônio porque é derivado do colesterol. Então, a partir do colesterol que a gente vai ter aqui vitamina D. Bom, então já não é de agora, todo mundo sabe que vitamina D tem função imunológica. Ok, ponto, legal. Durante esse cenário aí que a gente está vivendo agora, que a imunidade nunca foi tão aclamada, a vitamina D ela se tornou talvez o suplemento o básico, né? O que é o básico que eu tenho que suplementar, Samuel? Olha, suplementar a vitamina D, né? Lógico que você tem que fazer isso analisando o teu exame de sangue, né? Ver como é que está teu sangue e a partir daí ver se você precisa dessa suplementação ou não. Alguns países do mundo, Finlândia, Inglaterra, meu irmão morou 2 anos em Londres. Quando eu fui visitar ele a primeira vez, eu me assustei com a cor dele, né? Ele estava branco, que parecia isso aqui, ó. Parecia o estojinho do meu fone de ouvido, branquinho, branquinho, branquinho. E por quê? Porque ele não tinha acesso, né? Eu fui visitar ele, cheguei em abril em Londres, então ele tinha passado meses sem um raio de sol, né? Então, esses países
São países que têm maior tendência à depressão, porque a vitamina D ela também participa da replicação do RNA de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, que é uma enzima que está no meio aí do ciclo de produção de serotonina. Então, sem vitamina D não tem serotonina, existe uma tendência à depressão e uma tendência à imunidade mais baixa. Então, todo mundo sabe que vitamina D está associada à imunidade. Agora, qual é o perrengue aqui? Qual é o problema do meu consultório que eu percebo todo dia, corriqueiramente? São as pessoas que querem determinar um valor ideal de vitamina D. Elas falam assim, mas enquanto qual é o bom de vitamina D, Samuel? Que eu estou suplementando lá minha família, eu quero saber a vitamina D, eu vou dando gotinha e até quanto tem que chegar. E aí entra esse conhecimento trazido pelo Dr. Cícero Coimbra de que a vitamina D talvez não exista como determinar o nível ideal para cada pessoa. E isso é uma tendência na medicina, né? Querer protocolar tudo, um protocolo para todo mundo, né? Qual é o tratamento para quem tem esclerose lateral amiotrófica, o tratamento para lúpus, né? Cada um vai ter um tratamento diferente. E dentro dos níveis ideais de vitaminas, de aminoácidos, eu tenho que avaliar o indivíduo na sua individualidade, né? Ficou redundante, mas é exatamente isso. E aí, agora que a gente já entendeu a vitamina D, essa parte do intestino, eu vou trazer para vocês a informação mais importante para compreender o protocolo Coimbra. Um dos hormônios mais importantes para regular a síntese da vitamina D é um hormônio chamado de paratormônio. Paratormônio, que a abreviatura dele é PTH. Onde é que eu produzo paratormônio? Nas minhas paratireoides. As 4, não é tireoide, hein? Tireoide tem uma só. Mas eu tenho 2 paratireoides na esquerda e 2 na direita, que são glândulas, então, que produzem o paratormônio. O paratormônio tem algumas funções, mas uma delas, ele vai lá no rim, aqui tem um rim, e o paratormônio estimula no rim uma enzima chamada de 1-alfa-hidroxilase. Que a gente achava que só existia no rim, hoje a gente sabe que ela está em outros órgãos, mas ela predomina no rim. Qual é a função da 1-alfa-hidroxilase? É ativar a vitamina D. Então ela vai pegar a vitamina D inativa, que é a 25-hidroxicalciferol, e vai transformar em 1,25-dihidroxicolecalciferol. Então veja bem, se eu estiver com níveis baixos de vitamina D, eu vou produzir um hormônio chamado PTH, que vai ajudar a maturar, né, a transformar, a ativar vitamina D. Então, como é que eu sei qual é a dose ideal de vitamina D para um paciente? Eu analiso a relação da vitamina D com o paratormônio. Isso que é o importante, tá? Por exemplo, o paratormônio, ele é um exame meio complicadinho, né? Porque se você olhar a referência que o laboratório traz de o que seria algo normal de paratormônio, tem laboratório que fala assim, ó, de 4 a 88. Jesus! Eu olho isso, eu caio para trás, né? De 4 a 88. Claro, tem laboratório que vai trazer de 6 a 72. Já discutimos aqui, já entendemos que esses valores de referência tão amplos, geralmente são médias estatísticas de uma população, tá? E o PTH aqui é um desses exames que traz uma média estatística. O que seria o valor considerado normal aqui? Seria de 10 até 30. E o ideal, se a gente fosse falar do ideal, seria de 10 a 20, tá? Mas 10 a 30 tá tudo bem. Então vamos supor assim, ó, o paciente, ele tem uma vitamina D de 55, tá? A vitamina D dele é 55. Ó, aqui a D3 dele, 55.
Samuel, tá bom? Não sei. Se o paratormônio dele tiver 28, ó, paratormônio tá 28, PTH. Legal, essa relação tá boa. Por quê? Porque o paratormônio dele tá baixo, né? Então ele não tá precisando ativar vitamina D. Tá, mas esse indivíduo aqui com 55 de vitamina D, se ele tiver com paratormônio de 75, olha, quer dizer que a vitamina D dele tá baixa. Então ele está precisando aumentar ainda mais a vitamina D, tá? Agora, esse paciente aqui, ele está com 55 de vitamina D e o PTH dele está 11. Bom, aí tem que cuidar, porque o PTH dele está muito baixo, próximo a 10, e se eu aumentar muito a vitamina D e eu fizer o paratormônio dele baixar de 10 aqui, fizer o paratormônio dele chegar em 8, eu já começo a ter os problemas que as pessoas chamam de dose tóxica de vitamina D e que eu não enxergo como dose tóxica. Assim, é ruim, mas eu não chamo isso de toxicidade. Eu chamo isso de um desequilíbrio, né? Por quê? Com o PTH muito baixo, vai começar a formar pedra nos rins, né? Vai ter a urolitíase, né? Pedra renal, cálculo renal. Então, é importante entender que quem vai determinar qual é a dose que é tóxica para o paciente é a relação de PTH e vitamina D3. Então vocês entenderam aqui que quando eu falo de vitamina D, na minha cabeça eu já monto uma gangorra, como se fosse uma gangorra aqui, ó, aonde se a vitamina D3 está alta, eu tenho o meu PTH baixo. E se o meu PTH sobe, a vitamina D3 baixa. Entenderam? Existe uma situação aqui um pouco atípica. Por exemplo, ó, eu estou com PTH baixo. E vamos supor aqui, então, que eu estou com uma vitamina D baixa, estou com 28 de vitamina D. O que seria o normal? PTH alto. Se o PTH tiver 12, ó, PTH está baixo e vitamina D está baixa. Ei, Samuel, daí agora eu não entendi mais nada. Agora a gangorra aqui ela não existe mais. Existe uma situação que isso pode acontecer, tá? Que é quando eu tenho uma, vamos dizer assim, um excesso, uma intoxicação por fosfato. O excesso de fosfato, o aumento de fosfato, ele vai ativar fosfato. FGF23. Tá? O que isso aqui significa? Fator de crescimento de fibroblasto. Isso daqui é estimulado no osso, é estimulado na matriz óssea, tá? Fator de crescimento de fibroblasto, FGF23. Então, ó, excesso de fosfato aumenta esse fator que faz uma supressão do PTH, ele baixa o PTH e ele baixa a atividade da 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que o PTH atua. Isso a gente chama de down regulation, ele faz um down regulation. Então o que vai acontecer? Eu tenho a vitamina D baixa, normalmente o PTH aumentaria, mas não vai aumentar, por quê? Porque eu estou cheio de fosfato no corpo, vai estimular fator de crescimento de fibroblasto, e aí eu vou fazer um down regulation baixando a 1-alfa-hidroxilase e baixando o PTH. Aí parece que eu não posso dar vitamina D, né? Não, mas é uma falsa gangorra, tá errado isso daqui. Samuel, por que eu teria excesso de fosfato? Onde é que eu encontro fosfato? Encontro fosfato nos refrigerantes, refrigerante, encontro fosfato na farinha, nos pães, olha aí, ó, farinhas e refrigerantes. Isso aqui é a base da alimentação da maioria das pessoas. Aumenta fosfato e eu perco essa relação aqui. Bom, tá, legal. Mas agora que a gente entendeu essa relação, aí eu vou dar um outro exemplo, porque aqui eu dei um exemplo dessa relação quebrada toda para baixo, né, com excesso de fosfato. E onde é que eu encontro muito comumente a relação inversa? Vitamina D
alta, vamos lá, 90 de vitamina D e um PTH alto também, 80 de PTH, tudo alto. Aqui o PTH tinha que ter caído. Bom, tem duas situações aqui que vão explicar isso. Uma chama hiperparatireoidismo. Veja bem, eu não escrevi hipertireoidismo, não é tireoide. É hiperparatireoidismo, é excesso da função das paratireoides que vão produzir excesso de paratormônio mesmo com nível satisfatório de vitamina D. Isso é um problema, tem que investigar, tem que fazer uma cintilografia da glândula, né? Às vezes é cirúrgico, tem que para a cirurgia tirar uma das glândulas porque uma delas pode estar secretando excesso de paratormônio indesejadamente, né? Porque eu estou cheio de vitamina D e eu não estou controlando o PTH, porque aqui o certo era ter um PTH abaixo, né? Talvez 25. Tá, Samuel, e se não for um hiperparatireoidismo? Bom, aí vem a parte da aula, né? Protocolo Coimbra, falando sobre doenças autoimunes. Doença autoimune. Pacientes portadores de lúpus, de esclerose, de artrite reumatoide, de espondilite anquilosante, são pacientes que não têm esse controle, não têm essa afinidade da gangorra, né? Então, são pacientes que a vitamina D vai subindo, mas o paratormônio não cai na mesma velocidade que um paciente normal. Então, aí você pega um paciente que está com 90 de vitamina D, esperaríamos um paratormônio baixo, e esse paciente está com 80 de paratormônio. E sei lá, ele está tomando, vamos supor, 10.000 unidades por dia de vitamina D. Aí você vai lá e fala assim, nossa, mas esse paratormônio está alto. Aí a gente aumenta para 20.000 unidades por dia, aí a vitamina D dele dispara, ela vai a 160 e o paratormônio dele cai para 70. Olha que foi muito pouca a queda, aumentou muito a vitamina D e o paratormônio caiu muito pouco. Então, esse aqui é o paciente que o Dr. Cícero Coimbra aplica o protocolo Coimbra, que é o protocolo, então, onde ele consegue chegar a dar, às vezes, ele dá 200.000 unidades por dia de vitamina D. Tem paciente que toma mais do que isso ainda. E a gente analisa o paratormônio do paciente está em 30. Está em 30. Ou seja, qualquer outra pessoa normal tivesse tomando 200.000 unidades por dia de vitamina D, o paratormônio vai estar zero e esse paciente vai estar cheio de problema pelo excesso de vitamina D. Mas o paciente com doença autoimune, ele não vai ter esse problema. Lógico que quando chega nesse nível aqui de consumo diário, aliás, muito antes de chegar em 200.000, o paciente já começa a passar de 70, 80.000 por dia, existem coisas que têm que ser controladas, né? Porque esse paciente vai começar a absorver muito mais cálcio. Então, a dieta dele tem que ser uma dieta pobre em cálcio. Obviamente, né, ele não vai estar consumindo lácteos, mas isso ele já não iria consumir porque ele já está com uma doença autoimune, né? Queijo, leite, iogurte, isso tudo fere, piora a doença autoimune porque piora o intestino. Então, esse paciente, a dieta dele, ela tem controle, inclusive, dos verdes. Não pode comer brócolis, espinafre, tem um controle em comida com cálcio. Tem que baixar o consumo de cálcio. A gente tem que direcionar o cálcio também para a matriz óssea, né? Porque se não tiver aqui a vitamina K2, a gente vai estar ferrando com esse paciente, né? O paciente vai estar levando cálcio para depósito de placa de gordura. Então, ele está tomando lá, vamos supor, 100.000, 200.000 de vitamina D3 por dia, ele precisa da K2. Tem que tomar a vitamina K2 junto para fazer o transporte do cálcio direto para o osso, para o dente, né? A gente sabe que o receptor da vitamina D, ele depende de vitamina A, ele precisa da parte do retinol
Então, a vitamina A é importante aqui. E pacientes com carência de vitamina B2, qual é a B2? A riboflavina. Riboflavina não vai ter absorção adequada da vitamina D3, né, da D3, se não tiver a B2 aqui, que é a riboflavina. Então tem que também cuidar dessa suplementação aqui. Ó, coisas que são importantes, tá? E outra coisa que não pode no protocolo Coimbra com muita dose de vitamina D, não pode a vitamina C. Então aqui frutas cítricas também a gente tira fora, tá? Mas isso eu estou falando para aquele paciente que está fazendo o protocolo indo no extremo do corpo. Ele está subindo a vitamina D até que ele chegue num paratormônio aqui de 8, de 9, né, 10, chegou no mínimo possível. Então esse paciente tem que ter todo esse controle. Acontece que esse protocolo, levado assim dessa forma radical, ele não é aplicado a todo paciente com doença autoimune, ele é aplicado ao paciente que está com uma doença autoimune severa, grave, como por exemplo uma esclerose múltipla, uma esclerose lateral amiotrófica, que o paciente está com dificuldade de caminhar, está perdendo movimento. Eu vou usar isso daqui num paciente com uma artrite reumatoide que está incapacitante, a paciente não consegue aguentar de dor, né? Aí eu vou fazer isso, eu vou tentar trazer o paratormônio até uns 9. Agora, um paciente com doença autoimune que está legal, está estabilizado, a gente usa o princípio do protocolo Coimbra, mas a gente não precisa trazer o paciente para um PTH de 9. Não precisa. Se ele chegar ali em 15, 20, tá tudo certo, tá bom. Isso já vai ser super preventivo para evitar, além de piorar a doença autoimune dele, evitar também que piore outras, né? Que desenvolva outras doenças autoimunes. Entenderam? Então, assim, eu trouxe um panorama geral para entender essa visão, porque eu vejo que os pacientes ficam muito perdidos. Eles às vezes vão no médico. Lá ele levou uns exames no médico dele, que é o clínico geral, que muitas vezes o clínico geral dele não tem essa visão do protocolo do Coimbra, essa visão da relação. E aí eu olho, o paratormônio está em 45. Eu digo, não, além de não estar alta, não está nem boa para você, né? Porque para a vitamina D de uma pessoa, sem avaliar o que faz o feedback do hormônio D, né? Vamos chamar de hormônio D. Entenderam? Então isso aqui era um preview curtinho, rápido, para que vocês pudessem dominar um pouco esse assunto, né? Lembrar também de tudo que envolve vitamina D, né? Não é, eu já falei isso aqui várias vezes, não existe uma vitamina isolada no corpo que não se corresponde com outra. Aqui tem a questão da vitamina K2, que tem que ser usada para prevenir a questão do infarto, do entupimento cardíaco, a vitamina A para melhorar a função. A riboflavina, vocês gostam de bioquímica, né? Na verdade não é bem para melhorar a absorção da vitamina D3, tá? A riboflavina é porque é o seguinte, a transformação da vitamina D inativa, que é a 25-hidroxicólicalciferol, em vitamina D ativa, que é a 1,25-dihidroxicólicalciferol, essa ir lá no rim ativar a enzima 1-alfa-hidroxilase, que vai mediar através de uma ação enzimática do fígado, que depende a proteína citocromo P450, que depende de vitamina B12 para fazer essa transformação, essa ativação da vitamina D. O corpo humano é lindo, é perfeito, é magnífico e ele funciona desde que a gente não atrapalhe, né? Então tem que estar com o fígado em boas condições, não pode estar com esteatose hepática, não pode ter consumo de álcool, não pode ter excesso de medicamento, né? Medicamento, tudo isso para ter o corpo perfeito, para deixar que a natureza haja e dê o seu curso a favor da vida. Bom, espero que você tenha gostado, espero que o vídeo tenha esclarecido dúvidas. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, bota no grupo da família, é importante entender sobre imunidade num momento como esse. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui no meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.
mais.